Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, dia 6 de outubro. Estamos iniciando um novo programa, uma nova playlist no nosso canal no YouTube. O que dizem os gráficos? Vamos conversar sempre com o nosso especialista em análise gráfica, Rafael Silveira, consultor de Safras e Mercado, a quem eu já cumprimento. Tudo bem, Rafael? Opa, Alessandro, tudo bem? Tudo jóia por aqui contigo? Tudo tranquilo. Vamos para esse desafio aí de falar brevemente sobre grande parte aí das nossas principais commodities que Safras e Mercado cobre e que a análise gráfica tem um papel importante. Antes de mais nada, eu digo para você que não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, inscreva-se, ative as notificações, deixe seus comentários, seu like, safras.com.br, conheça a plataforma Safras, tem tudo lá de informações dos nossos consultores, entre eles o Rafael, tem nossa agência de notícias, cotações, gráficos, inclusive alguns gráficos que o Rafael vai compartilhar daqui a pouco. Bom, Rafael, a gente sabe que no mercado nós temos aí no agronegócio os fatores fundamentais, as leis de oferta e de demanda, que regem, que levam os preços para cima e para baixo. Tem outros fatores que têm mexido bastante, né, que são os fatores financeiros, oscilações do dólar em relação ao real e outras moedas, subida e descida do petróleo, bolsas de valores, tudo isso acaba afetando também as nossas commodities, ativos de risco, né? E aí tem aquelas migrações quando há algum temor que tem ocorrido bastante, inclusive no mercado, e nós temos a questão da análise gráfica, né, Rafael? Já peço para tu dar Uhum. uma palhinha para nós de como a análise gráfica entra nisso, de definir tendências para o mercado. Perfeito, Alessandro. As tuas colocações foram corretíssimas, né? Eu já vou compartilhando a tela aqui para ficar mais fácil, né, o nosso entendimento. Mas o que que a gente já pode pensar assim a respeito do gráfico, né? Existem algumas formas a gente vê o mercado, né? Então, a análise fundamental, ela usa os dados macros do mercado, né? E ela nos dá uma direção, um movimento maior de preço, né? Só que ela não nos diz exatamente aonde o preço deve ir, aonde ele deve buscar quais regiões de compra, venda, né? Então, para isso que existe aí, né, a análise gráfica. Então, ela vem aí com esse complemento, né? Ela é uma outra leitura de mercado, só que a análise gráfica ela traz aí pontos de compra, de venda, ela mostra pontos, regiões de reversão de preço, de continuidade de tendência. Então, ela é um instrumento poderoso, né? A gente usa dois tipos de análise para a gente ter uma ideia mais abrangente do mercado, né? Até se a gente for operar, aí a gente tem uma ideia muito mais profunda, né? Essa é a ideia, Rafael, basicamente. não, beleza. Vamos começar falando da Bolsa de Chicago. Podemos começar pela soja. Eu sei que tu tem os gráficos preparados aí. Com Vamos certeza. ver. Deixa eu abrir aqui para a gente. Soja na Bolsa de Chicago. Lembrando que o Rafael Já está está aparecendo aí? Não, ainda não. Ah, perfeitamente, Rafael. Temos o contrato novembro da soja em grão na Bolsa de Chicago, que é a que está com Uhum. mais contratos em aberto nesse momento, não, Rafael? Exatamente. Esse é o nosso contrato spot agora, né? A principal movimentação da soja agora em Chicago é no contrato novembro, né? Então, vamos falar um pouquinho aí desse gráfico, o que que a gente tem visto, né? Bom, a gente sabe aí que os dados da macro tendência, eles seguem apontando para baixo, né? Então, a gente acredita em cotações mais fracas em Chicago aí nos próximos meses, né? Principalmente conforme for chegando aí a entrada da safra sul-americana. Nisso, o mercado ele nos dá algumas dicas técnicas. A gente teve aí pivôs, né, de formação na resistência do preço. Então, a gente não teve um último rompimento, né, acima dos 14,33. Na verdade, o mercado ele bateu o último topo dele aos 14,8. Depois disso, a gente teve a nossa pernada de baixa, né? Então, e ainda assim tivemos aí um cruzamento firme, né, das médias. Então, eu particularmente eu gosto de usar dois tipos de indicadores, né? Indicador que é o seguidor de tendência, que são as médias e os cruzamentos das médias, né? Independente se elas são exponenciais ou aritméticas, para mim média simples já é o suficiente. E também gosto de usar osciladores, que são eles nos mostram regiões de acumulação de compra e venda, né? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, o histórico do gráfico, nesse último topo que a gente teve nos 14,34, o mercado estava sobrecomprado.
ou seja, uma indicação de que haveria uma correção mais próxima, né? A gente estaria mais próximo de uma correção, o mercado deixou um pivô, entrando volume vendedor, né? Um volume mais agressivo e o mercado despencou. Depois a mesma coisa, embaixo, uma região de compra, o mercado ficou acumulando compra e acabou subindo novamente, certo? Agora a gente tem, qual é a situação que a gente tem atual do preço? Tá? A gente está numa firme movimentação de queda, porém, eu acho que o mercado ele ainda pode retrair um pouco, tá? Acho que ele pode voltar pelo menos ali acima dos 13, 12, que seria um movimento de correção natural, né? Aqui a gente também já está sobrevendido, então isso é uma indicação de que o mercado deve sim fazer alguma correção aí no curto prazo, deixando um novo pivô, né, nessa zona. Apesar disso, as médias seguem a favor do preço, então nós não temos aí nenhuma divergência de médias, elas seguem simplesmente acompanhando a tendência, por isso o mercado, ele, ainda que ele faça nessa correção esperada de curto prazo, provavelmente o mercado vai voltar a cair, tá, depois dessa correção. Então, é nisso que a gente pode extrair do gráfico, né? Isso para o mercado da soja. Deixei aqui também um Fibonacci, né, que ele nos dá aqui uma movimentação, nos dá um alvo de preço. Desculpa, Rafael, vamos daqui a pouquinho já mudar para o milho, porque Claro, com certeza, já vou mudar aqui. Então, esse foi o panorama da soja, trazendo agora a gente falar um pouquinho do milho. Deixa eu ver se abre aqui. Aí, perfeito. contrato Ah, dezembro do milho. isso, exato. Aqui o milho, tanto o milho como o trigo, tá difícil a gente tomar uma análise gráfica nele, tá? Porque a gente teve alguns ruídos aqui, né? Aqueles problemas com a Ucrânia e tal. Então fica meio difícil aqui. Esse movimento aqui de sobre compra aqui não é muito confiável, porque o mercado estava muito lateralizado aqui. Então não é esse movimento, ele é meio falso, tá? Eu esperaria aqui algum pivô melhor, alguma outra indicação, né? As médias também estão lateralizadas, então aqui no mercado de milho, graficamente falando, é meio difícil extrair alguma informação, né? Eu diria aqui que a gente tem que esperar um pouco mais para entender para onde vai esse movimento. Beleza. Dando continuidade aqui, vou te mostrar agora o nosso, que a gente pode falar um pouquinho do trigo também. E o contrato dezembro também, Bolsa Exatamente. de Chicago. Isso. Aqui no trigo a gente tem uma movimentação um pouco mais técnica, a gente também teve aqueles ruídos, né, que foram essas oscilações firmes de preço, mas a gente tem uma movimentação um pouco mais técnica, o mercado ele está numa tendência de baixa, quando a gente olha, é uma parte um pouco mais macro do mercado, então ele deve continuar caindo, a gente tem topos e fundos aqui sendo rompidos, né? Agora o mercado encontrou aqui um suporte, está tentando corrigir um pouco, mas graficamente falando, eu acredito ainda que o mercado ele pode buscar de novo essa região dos 539 ali, romper um pouco mais para baixo, porque tem volume vendedor também e as médias estão acompanhando essa queda. Olha, bom, agora vamos falar de Bolsa de Nova York, Rafael. Temos aí as nossas soft Claro. commodities. Sei que tu já preparou aí o café, o açúcar e o algodão. Vamos começar pelo Uhum, café. com certeza. Deixa eu abrir aqui. Olha o nosso café no contrato de dezembro. Exato. Exatamente aqui. Então, o café ele já tem também uma análise mais interessante, né? Ele está oscilando aí dentro de de níveis importantes de suporte e resistência. Agora ele está num suporte bem interessante, com uma certa dificuldade para romper. Também está a oscilação dele, né? Está mostrando que o mercado tem um pouco de venda acumulada, então a gente pode ver aí o mercado recuando, né, nesse curto prazo. E as médias, apesar disso, elas não mostram nenhuma divergência. Então, acho que é interessante a gente esperar algum tipo de movimento para ter uma melhor ideia. Por enquanto, o mercado parece que quer fazer alguma correção no curto prazo, então a gente tem que ficar aí atento a esse movimento. Acho que se tiver uma correção, ele pode bater no 161 aqui, ou se engatar uma forte baixa, o mercado pode romper, mas se a gente olhar, pode ver que ele está em pivôs bem interessantes aqui, bem fortes, né, de suporte de preço. Então, eu acredito aí que a gente pode ter até uma correção sim no curto prazo. Beleza. Passamos para o açúcar. Dando para o açúcar aqui. O açúcar, para mim, ele está numa tendência bem clara de alta, tá? O mercado está deixando aí pivôs interessantes, apesar de não estarem tão bem estruturados, né, de forma gráfica, a gente percebe aí topos e fundos ascendentes. Então, a gente tem também as médias móveis, elas trabalhando a favor aí do preço, embora agora elas pareçam estar convergindo um pouco, mas essa tendência ela parece ascendente.
o mercado está deixando aqui um pivô, né, nessa região, nessa correção do último movimento de alta, então acho que ele pode voltar a subir sim, e buscar ali, quem sabe, a faixa dos 27,79, 27,80, tá? Acho que pode sim tomar essa tendência de alta aí no curto prazo. Acho que não está sendo teu áudio. Tá, agora deu? Tá me Deu, tô te ouvindo? ouvindo. Tá, Aham. vamos agora para o algodão, então. Falar um pouquinho do Eu não sei se algodão quando eu aqui. chamei o açúcar eu não tinha fechado também aqui o áudio, mas Não, deu para ver, deu para deu ver. para ver. Então tá, Tranquilo. show. Vamos para o Isso, algodão. isso. Falando do algodão aqui, um mercado bem mais lateralizado, né? Uma tendência aqui bem lateral. Apesar disso, o mercado parece mostrar recuperações, né? A gente tem aí o último fundo na casa ali dos 83, o último topo não rompido na casa dos 90, que é a nossa resistência, tá? O mercado teve um cruzamento aqui na faixa dos 80, então ele não está mostrando nenhuma divergência, né, nas médias, elas também seguem acompanhando o preço. É um mercado um pouco mais lateral, então esse aqui a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais para saber se ele pode ir buscar os 90 ou ter algum recuo curto, né, até a casa dos 85, né? Mas aqui a gente tem uma formação, parece ser um pivô, parece que o mercado está querendo deixar um pivô, mas está um pouquinho mais difícil essa leitura desse gráfico aqui. Acho que a gente tem que esperar uma formação um pouco mais técnica, né, desse mercado. Mas sim, os alvos de preço aqui, tanto para alta ou para baixo, ficam nesse suporte não rompido, ou nesse suporte aqui nos 83, ou nessa resistência nos 90, né? Eu acredito que ele pode voltar aqui de novo agora no curto prazo, subir um pouquinho aqui, buscar os 88, ou quem sabe os 90. Maravilha, Rafael. Olha, show de bola. E isso, essa parte, reforçando da análise gráfica, é uma forma de se enxergar, de se olhar o mercado. Sim, E sim. todas as outras formas, além das análises gráficas, a gente procure Safras e Mercado, plataforma Safras, nossos consultores, temos tudo de análise fundamental, também as nossas análises gráficas, dos diversos mercados e os principais mercados agropecuários do Brasil e do mundo. Né, Rafael? Então, te agradeço muito. Exatamente. Antes de me despedir de ti, eu lembro para você e nossas redes sociais estão na descrição do vídeo, assim como os nossos próximos cursos e eventos de safras e mercado. Tem ali links para você clicar e se inscrever. Rafael, muito obrigado. Opa, Alessandro, eu que agradeço aí, o prazer é todo meu. Só lembrando para o pessoal que sim, a análise técnica ela é muito poderosa, né? E se a gente souber aliar ela aí de forma sábia aí com os fundamentos do mercado, a gente vai ter uma noção muito melhor das próximas movimentações do preço. Um abraço.